Amém? Você está pronto? É isso aí. A gente tem que estar pronto para receber a palavra do Senhor. E eu fico muito feliz quando eu venho aqui compartilhar algo de Deus com a igreja. É sempre bom a gente trazer algo da parte de Deus. Eu sempre digo que quando eu venho aqui falar, eu apanho primeiro para depois bater também. Então a gente apanha lá no individual, né? Depois a gente vem aqui apanhar junto no coletivo. Então eu tenho o privilégio de fazer parte de uma igreja que ela nos motiva, e ela nos impulsiona, e eu quero te desafiar a viver isso também. Na nossa igreja, a gente tem falado, todos nós somos pastores, todos nós somos pastoras, todos nós temos um chamado, e eu queria que você se desafiasse a viver o chamado que Deus tem para a tua vida também. Amém? Irmãos, a nossa vida ela é feita de momentos. Nós colecionamos memórias, momentos na nossa vida. E tem algo que eu gosto muito, e ultimamente a gente até perdeu um pouco esse costume, é quando a gente reúne a família num almoço de domingo, e aí você passa ali à tarde, batendo aquele papo gostoso, conversando, e aí você, de repente, alguém fala assim, pega aquela caixa de fotografia lá para a gente dar uma olhada. E aí alguém vem com aquela caixa de fotos antigas, e a gente começa a revirar aquilo ali, a gente começa a olhar aquelas fotos, e a gente começa a ter boas recordações, momentos maravilhosos que nós vivemos. As fotos, elas trazem boas lembranças, e hoje isso está ficando um pouco para trás, até por conta das fotos digitais, né? A gente quase não revela mais as fotos, mas lá na casa da minha avó, a gente sentava às vezes dia de domingo e abria aquela caixinha, era uma caixinha preta de madeira, né? E a gente tinha ali várias fotos, e a gente começava a recordar, olha fulano, quanto tempo que eu não vejo aquela pessoa, e aí a outra você olha e fala assim, caramba, o tempo fez bem para ela, né? E aí algumas olham assim e falam assim, olha só, tinha cabelo, hoje não tem mais, né? Engordou, emagreceu, esse aqui casou, esse aqui não está mais aqui, esse aqui morreu, olha que saudade daquela pessoa. A gente traz aquela recordação, e aquilo a gente revive aqueles momentos gostosos que a gente consegue identificar na foto. O fato é que, quando olhamos para a nossa vida, às vezes enxergamos momentos muito maravilhosos como esse, mas a vida ela não é feita de momentos, apenas momentos maravilhosos. Infelizmente nós temos vales, temos desertos, encontramos alguns obstáculos na nossa vida, quebra-molas que aparecem na nossa vida e que às vezes causam também alguns estragos. E nem sempre as memórias são tão boas assim. Às vezes nos deparamos também com situações muito tristes, que machucam ou já machucaram um dia, né? E às vezes a gente olha e a gente percebe que ali tem uma cicatriz, e aquela cicatriz vai nos reportar a algo que vivemos em algum momento da nossa vida, que nos feriu e que nos machucou. Mas é interessante como a palavra de Deus ela é tão linda, tão perfeita, que o Senhor ele nos orienta a não vivermos do passado, a não ficarmos olhando para o passado. Aquilo que passou, passou. E a gente não consegue mais viver aquilo. O passado ele ficou para trás. Mas infelizmente, algumas pessoas, elas vivem aprisionadas no passado. Elas vivem completamente prisioneiras de um passado. Elas vivem completamente estagnadas por algo que já viveram na sua vida lá atrás, seja ele bom ou ruim. Eu não sei você, mas quantas pessoas a gente conhece, quantas pessoas de repente a gente se recorda que poderiam estar vivendo algo muito melhor do que vivem hoje, porque estão presas ao passado. Eu queria te desafiar a pensar comigo hoje em algo que Deus nos ensina na sua palavra. Nós, como cristãos, precisamos esquecer o passado. Precisamos deixar o passado para trás e avançarmos para aquilo que está à nossa frente. Não podemos de forma alguma ficar presos ao passado, seja revivendo momentos de glória ou choramingando momentos de tristeza que nós vivemos. Precisamos avançar. Nós acabamos de cantar aqui, vamos avançar. Nós não vamos parar de crescer. Essa é a igreja do Senhor.
Esse é o propósito que Deus tem para a igreja dele. Não é uma igreja estagnada, não é uma igreja parada, travada em algo que já viveu, mas ele tem sempre algo novo para nos apresentar. E Paulo, ele retrata isso muito bem, não só na sua vida, mas também nas suas cartas. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Filipenses, capítulo 3. Livro de Filipenses, capítulo 3. Antes de nós lermos esse texto, eu queria que você também prestasse atenção nesse vídeo que nós vamos assistir aqui. É a imagem que simboliza o esforço olímpico. Los Angeles, Olimpíadas de 1984, a primeira maratona feminina da história. Era uma atitude acertada, porque não havia nenhuma prova científica de que uma mulher não poderia suportar uma prova de maratona. Importante falar que estava bem quente naquele 5 de agosto, o dia em que a suíça Gabriela Anders escreveu uma das mais emocionantes páginas das Olimpíadas. Na primeira metade da prova, tudo ia bem comigo. Eu seguia um bom planejamento de prova. O drama começava. Eu perdi a última estação de distribuição de água. Perdi a oportunidade de me hidratar no último momento. E isso certamente teve um impacto em mim. E nas milhas seguintes, tive que correr mais devagar. O ritmo devagar na corrida se transformou em caminhada quando a Suíça entrou no estádio olímpico. Parecia que Gabriela iria cair. Meu ponto era, eu estou nas Olimpíadas, eu quero terminar a prova. Gabriela Anderson recusou a ajuda dos médicos, porque sabia que seria desclassificada se houvesse qualquer tipo de apoio antes da linha de chegada. Os aplausos que recebeu do público valeram muito mais do que qualquer medalha. Quantos lembram aí dessa história? Quantos lembram aí? Tem mais de 30. Tem mais de 30. Irmãos, essa história, ela ficou muito conhecida. A primeira Olimpíada onde houve uma maratona feminina. E essa mulher, que era uma treinadora de esqui, ela participou dessa maratona. E como vocês assistiram no vídeo, essa mulher, ela perde o último momento de hidratação na corrida. E naquele momento em que ela continua aquela corrida, ela avança em direção à linha final, aquela mulher começa a sofrer no seu corpo as dores daquela corrida. Mas ela estava muito, com o objetivo dela era chegar naquela reta final, era cruzar a linha de chegada. Ela queria muito aquilo. E aquela mulher obstinada, ela queria de qualquer maneira cruzar a linha final. E aquela mulher, ela resiste às dores do seu corpo. Os paramédicos estão ali tentando apoiá-la naquele momento. Ela fala assim, não quero. Eu preciso chegar lá. Eu preciso avançar. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. E aquela mulher, ela chega em 37º lugar. Ela alcança o objetivo dela, cruzar a linha final. E esse texto que nós vamos ler agora, lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14, Paulo, ele vai retratar também um pouco daquilo que é a nossa corrida em direção a Cristo. E ele faz uma comparação a uma maratona. Vamos ler aqui, Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14, o texto diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, essa é a tua palavra. E nós cremos que ela é poderosa. E nós entendemos que o Senhor tem algo também para nos revelar nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. Paulo estava preso. E quando Paulo escreve essa carta, ele retrata aqui a sua alegria de servir ao Senhor. Em momento algum, a gente vai ler na carta de Filipenses, Paulo choramingando, Paulo entristecido, Paulo cabisbaixo pelo fato de estar encarcerado. Muito pelo contrário, ele procura relatar a sua alegria de viver uma vida prosseguindo e avançando para o alvo que é Cristo. Paulo, ele olha para aquela situação dele, ele se vê ali preso, encarcerado, e ele fala assim, eu não posso ficar aqui choramingando, eu preciso avançar. Como que alguém que está preso pensa em avançar? Como que alguém que está ali completamente limitado, inclusive no seu espaço, pensa em avançar? Mas Paulo sabia que havia um propósito muito maior do que a sua prisão. Paulo sabia qual era o objetivo que Deus tinha para a vida dele. A gente está falando de Paulo, um dos homens mais importantes da história da Bíblia. A gente está falando de um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Nós estamos falando de um homem que não se limitava ao fato de estar em algum local específico. Ele viajava, ele era um cara itinerante. Paulo era um implantador de igrejas. Paulo era alguém que amava ao Senhor. Paulo era alguém que encontrou com Jesus e falou assim, opa, isso mudou a minha história e eu preciso levar isso adiante. Isso é muito bom, não dá para ficar guardado só comigo. Eu preciso avançar, eu preciso mostrar para as pessoas quem é esse Deus que me salvou. Que encontro foi esse que eu tive que me mudou? Então Paulo não se contenta em, mesmo estando preso, ficar ali choramingando, olhando para o seu passado. E olha que Paulo tinha um passado brilhante. Olha que Paulo já tinha feito grandes coisas. E quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, eu queria te desafiar a pensar comigo aqui em alguns pontos que eles podem nos ajudar a crescermos espiritualmente, a avançarmos na nossa caminhada cristã e não ficarmos parados, estagnados numa fé morta ou numa fé que vive de passado, numa fé de museu. Irmãos, primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo, para prosseguirmos em direção ao alvo, não podemos nos acomodar com as conquistas já realizadas. Não podemos nos acomodar com as conquistas que já realizamos. Tem uma frase, um ditado, que muitas pessoas conhecem, né? Que o bom, ele é inimigo do ótimo. Muitas vezes a gente faz algo muito relevante. Avançamos na nossa carreira profissional, avançamos na nossa vida ministerial, avançamos como família, conquistamos a nossa família, avançamos na nossa vida de estudo, conseguimos alcançar grandes títulos, porém, se nós olharmos para aquilo que já conquistamos, nós iremos ficar paralisados. Nós iremos nos acomodar. E a palavra de Deus, ela nos desafia a não ficarmos acomodados. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê que ele tinha um alvo. E ele perseguia esse alvo, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Paulo, ele tinha um objetivo, o objetivo de Paulo era cruzar uma linha final, assim como aquela corredora. E como você sabe, se nós não sabemos onde queremos chegar, qualquer lugar serve, não é assim? Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não tem um objetivo para a sua vida, qualquer lugar serve. Aonde você chegar vai estar bom para você. Aonde eu chegar vai estar bom para mim. Só que Paulo, ele tinha na mente dele, aonde ele queria chegar à estatura de Cristo. Ele olha para Cristo e ele fala assim, esse é o meu alvo. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero alcançar a Ele. E olha que Ele nos apresenta um evangelho que não é um evangelho fácil. Paulo sabia o que ele estava falando.
Paulo não estava de brincadeira aqui. Paulo não estava blefando. Paulo estava olhando para aquela situação e falando assim, não, eu sei que vai ser difícil, a caminhada não vai ser fácil, mas eu quero. Eu vou prosseguir. Eu vou persistir. Eu não vou ficar paralisado. Nada pode me deter. Eu tenho um objetivo, que é alcançar a Cristo. Eu quero levar a palavra a todo e qualquer lugar. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. Aonde eu estiver, eu vou manifestar o Evangelho. Aonde eu estiver, eu vou levar uma palavra de acalento. Eu vou levar uma palavra de esperança. Eu vou dar uma chamada. A gente vê que Paulo, em algumas cartas, ele é durão. Paulo foi duro. Em alguns momentos é necessário, mas ele tinha um objetivo, e ele não estava satisfeito com aquilo que ele já havia realizado, ele não estava acomodado. Irmãos, às vezes a gente na nossa vida cristã, a gente alcança algumas coisas, você chegou aí a líder de célula, e aí de repente você olha e fala assim, tá bom, já é o suficiente, e se acomoda e para ali, e Deus tem algo muito maior para você na sua vida. Deus quer que você avance. Deus está te chamando para você avançar ministerialmente. Quem sabe daqui, como o pastor Vinícius falou, vai sair um pastor e uma pastora. Alguém que vai pregar para multidões. Alguém que vai conduzir uma igreja. E por que não? Por que não? E às vezes nós ficamos acomodados e limitando o poder de Deus na nossa vida. O Senhor tem algo grande para essa igreja, e se você quer fazer parte disso, você não pode ficar acomodado. Você não pode ficar acomodado. Nós temos que viver aquilo que Paulo nos chama para viver, olharmos para o nosso alvo e prosseguirmos em direção a ele. Olha o que o versículo 20, ele fala assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus. Eu não sei se você sabe, mas quando tinha as Olimpíadas lá em Atenas, o cidadão, para ele poder correr, ele precisava ser um cidadão daquela região. Ele já tinha cidadania. Ele não corria para ganhar a cidadania. Ele precisava ser um cidadão daquele local. E assim também, Paulo nos ensina quando ele faz essa comparação com a corrida, com a maratona da nossa vida. Nós já somos um cidadão do céu. Você já é um cidadão do céu. Ele fala isso aqui no versículo 20. A nossa cidadania, porém, está no céu. Nós já somos cidadãos do céu. Você não está atrás de uma cidadania que você vai alcançar. Você precisa viver aqui como cidadão do céu. Você precisa olhar e falar assim, eu já faço parte disso. Eu não vou fazer parte do céu, eu já faço parte dele. O seu passaporte já foi carimbado. Você já tem essa marca. Um dia você foi alcançado pelo Senhor Jesus. E quando nós fomos alcançados por Ele, nós entendemos que nós ganhamos a cidadania do céu. Se você ainda não teve essa oportunidade, não se preocupe, porque você também hoje vai ter a oportunidade de sair daqui com seu passaporte carimbado para a eternidade. Irmãos, Paulo era um cara experiente. Paulo, ele já havia feito muitas e muitas coisas. E quando ele olha para a história dele, se você reparar nesse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, Paulo vai contar toda a sua história ali, ele dá uma resumida naquilo que ele já fez. É como se ele estivesse dizendo ali o currículo dele, olha, eu já fiz isso tudo aqui. Só que Paulo fala assim, não estou satisfeito, isso é pouco para o que eu posso fazer, é muito pouco diante daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Será que você tem pensado assim? Será que eu tenho pensado assim? Será que a gente olha para as realizações que nós já fizemos e pensamos assim, não, isso é muito pouco diante daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Deus tem algo muito maior. Eu quero avançar. Um bom atleta, ele nunca está satisfeito com o seu rendimento. Um bom atleta, ele quer sempre se superar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, uma irmã aqui da igreja, e ela foi participar de uma corrida hoje. Ela gosta muito de correr. E ela falou assim, hoje eu fiz o meu melhor tempo da história.
Eu consegui fazer 5 quilômetros em 30 e poucos minutos. Cheguei em 37º lugar, sei lá, na minha categoria, 35º lugar na minha categoria. E ela estava feliz, porque ela havia melhorado a sua marca. Será que você e eu temos tentado melhorar a nossa marca na nossa caminhada com Deus? Será que eu e você estamos preocupados em melhorar a nossa performance espiritual? Será que eu e você temos pensado assim, não, eu estou orando muito pouco, eu preciso orar mais, eu estou jejuando pouco, eu preciso jejuar mais, eu estou me dedicando pouco, eu preciso me dedicar mais, eu preciso me santificar mais, eu preciso perder peso espiritual, tem pecado pesando aqui na minha vida. Às vezes a gente olha e a gente não se dá conta de que a gente está caminhando e muitas coisas estão travando a nossa vida espiritual, porque a gente se acomodou. Porque a gente achou que está bom. Irmãos, nada do que a gente faça aqui há de se comparar com aquilo que Deus fez por nós. Ele enviou o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz, por mim e por você. Nada. Nada vai ser suficiente. Mas nós precisamos dar o nosso melhor. Hoje mesmo eu estava conversando de tarde com o pastor Vinícius, estava falando para ele. Eu falei assim, eu queria muito que nós tivéssemos aqui pessoas apaixonadas por Jesus, e quando nós tivermos uma demanda, falar assim, não, é comigo, deixa, eu vou fazer, eu vou matar no peito, essa é comigo, pastor, pode deixar, eu vou realizar. E você fosse tão apaixonado por Jesus, a ponto de você falar assim, é pouco, eu quero mais, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Agora eu sou líder de célula, tá bom, o que eu posso fazer mais? Eu vou ministrar lá no Sub-13, eu vou servir na recepção, eu quero ser líder de setor, eu quero ser líder de rede. Meu irmão, Deus quer realizar algo grande na sua vida, não fique aí parado, achando que está bom, não se acomode, vamos avançar. Seguindo aqui, segundo passo, para prosseguirmos em direção ao alvo, precisamos deixar o passado para trás. Isso é algo que nos prende, isso é algo que às vezes nos deixa completamente agarrados, como eu falei aqui na minha introdução. Quantas pessoas vivem presas no passado? Repara aqui no versículo 5, versículo 6, Paulo vai dizer assim, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o currículo de Paulo, um camarada que era, a gente podia dizer assim, ele era o cara, bem sucedido, cidadão romano, um cara bem relacionado, provavelmente se a gente olhasse para os dias de hoje, olhasse Paulo e falasse assim, bem sucedido, um cara que ganhava bem, um cara respeitado, um cara de sucesso. E Paulo deixa tudo para trás para servir a Jesus. Paulo, ele olha para o seu passado e fala assim, isso aqui não tem nada de bom, eu quero o que Deus tem de novo para a minha vida, eu vou deixar esse passado para trás e vou viver agora uma nova vida que Deus tem para mim. E ele então passa a viver uma nova vida de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Alguém que olha para o seu passado e fala assim, não quero mais viver isso. O passado dele, que era de sucesso, humanamente falando, era um fracasso espiritualmente falando. E ele fala assim, eu não quero viver essa vida. Irmãos, não sei se você já ouviu, mas quando preparava essa mensagem, eu comentei com a Rafa sobre isso. Quantas vezes a gente perde, às vezes, um tempo da nossa vida, relembrando de coisas tão, desculpa o termo aqui, idiotas. Às vezes a gente se vangloria de coisas que nós fizemos lá no passado. O camarada que saía na noitada, ele ficava com um monte de garota, e aí de repente a gente está numa rodinha aqui conversando, um papo bacana, um papo saudável, de repente ele começa a relembrar, não, porque eu quando eu tinha 18 anos, eu era o cara, eu fazia isso, eu ia para a balada, eu saía com uma, com duas, com 10, ele se vangloria disso.
Pessoas que às vezes ganharam muito dinheiro de forma ilícita e fazem questão de se vangloriar disso. Pessoas que pisaram em cima de outras pessoas para alcançar cargos na vida e se vangloriam de falar sobre isso. As nossas histórias, às vezes quando eu olho para coisas que eu vivi no passado, eu falo, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu olho e falo assim, Senhor, eu era um miserável. Miserável que eu era. Porque vivia coisas, as crentes que eu estava abafando. O camarada lá no mundo, ele era uma dinamite. Ele fazia, ele explodia. Ele fazia coisas e mais coisas. Depois que ele se converte, ele chega na casa do Senhor, ele vira um estalinho. Ele não faz nem barulho, é pec. O cara era uma dinamite lá fora. Quando ele se converte, chega diante de Jesus, nada. Faz nem barulho. Meu irmão, se converteu, agora tem que sair uma bomba atômica na mão de Jesus. Uma bomba atômica. Você tem que fazer muito mais do que você fazia lá fora. Porque agora você tem um objetivo. Agora você sabe quem é Deus na sua vida. Agora você entende qual é o valor das coisas. Agora você percebe que você precisa levar o evangelho da salvação àquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. E aí fica lá todo tímido, não fala de Jesus para ninguém, se esconde, né, o crente 007, as pessoas, né, ele fica lá escondidinho, ninguém sabe que ele é crente, faz questão de não falar para ninguém, parece que tem medo. Irmãos, precisamos deixar o passado para trás. Às vezes um passado de glória, às vezes um passado, como eu falei aqui, doído, um passado de algo ruim, te machucaram, fizeram algo ruim com você, marcou a sua história, pessoas que foram estupradas, abusadas, que viveram coisas terríveis na sua vida, mas precisamos romper com isso, precisamos avançar, isso não pode te paralisar. Deus tem algo novo para a sua vida. Essa história de que, quando a gente olha para o passado, a gente fica lá com aquele saudosismo, olhando para aquilo. Meus irmãos, para de chorar o defunto, já foi, vira a página, vamos viver algo novo. Isaías 43, versículos 18 e 19, olha o que diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vejam, vocês não percebem? Até no deserto, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus quer fazer algo novo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer algo novo no seu deserto. Deus quer fazer florescer onde não tem jeito de florescer, onde todo mundo olha e fala assim, já morreu, não tem mais jeito. Ele fala assim, tem sim. Eu vou abrir uma porta onde não existe porta. Eu vou abrir um riacho no meio do deserto. Vou fazer brotar água da terra seca. Esse é o nosso Deus. Não podemos ficar paralisados olhando. O povo aqui estava olhando lá para o Egito com saudade do Egito. Com saudade de viver lá cativo. E Deus está falando para o povo, eu tenho algo novo para vocês, eu tenho novidade para vocês. Prestem atenção. O Egito ficou para trás. É tempo de viver coisas novas. É tempo de viver coisas novas. Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Prosseguindo aqui. Para prosseguirmos em direção ao alvo, precisamos avançar com determinação. Olha o que o versículo 13, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esse mais uma coisa eu faço, aqui está a determinação de Paulo. Paulo era um cara determinado. Ele olha para as coisas e ele fala assim, pode acontecer o que for, agora, uma coisa eu vou fazer. E aí ele continua, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante. Muitos
querem alcançar o alvo, mas poucos estão dispostos a prosseguir e pagar o preço. Todo mundo quer cruzar a linha final. Todo mundo quer a salvação. Todo mundo quer viver a eternidade com Jesus. Eu quero, você quer, e se você perguntar para qualquer um lá fora, também quer. Agora, será que eu e você estamos dispostos a prosseguir e pagar o preço? Será que eu e você estamos dispostos a olhar e falar assim, a vida cristã, ela é feita de uma corrida. Talvez você não tenha o ritmo para correr uma maratona, mas você pode dar uma caminhada cristã. E você vai no seu ritmo, você vai melhorando, e a cada dia você vai performando melhor. Você começa caminhando, para depois você correr. Mas você precisa avançar. Você não pode ficar parado. Nós precisamos entender que a determinação, ela vai fazer com que você alcance a linha final. Essa mulher que nós vimos aqui, essa corredora, ela estava determinada. Ela queria alcançar aquela linha final. Ela sabia que ela sofreria dores no corpo. Ela já estava sentindo no seu corpo as dores. Provavelmente desidratada, sentindo cãibras. Mas ela avança, e ela vai andando de lado, e os médicos vão tentando ajudá-lo, mas ela fala assim, não, eu não quero ser desclassificada, não me toque, eu não quero ser desclassificada, nada pode me tirar do final, nada pode me tirar desse objetivo, determinação, determinação. Às vezes nós somos tão determinados para fazer muitas coisas na nossa vida, mas não somos determinados, na mesma proporção, para fazermos a obra do Senhor. Às vezes nós somos muito determinados com a nossa família, e devemos ser, mas não somos determinados na mesma proporção com a obra de Deus. Somos muito determinados a ganhar dinheiro, fazemos cursos daqui, curso dali, formação daqui, formação dali, nos especializamos em tantas coisas para ganhar dinheiro, mas não temos a mesma determinação para seguir a Cristo, e para alcançar o reino de Deus. Se a sua determinação, hoje, se dependesse da sua determinação, para você alcançar o reino de Deus, você iria para o céu ou você iria ficar? Não precisa me responder. A sua determinação em buscar a Deus, ela vai determinar o nível de intimidade e de relacionamento que você tem com Ele. Às vezes eu acordo, e eu já estou na hora de trabalhar. Aí eu olho assim e falo assim, vai começar o expediente. E eu não fiz a minha devocional. E aquilo me incomoda. Irmãos, se eu não tiver determinado a falar assim, eu vou fazer a minha devocional, o dia vai passar. E quando chegar à meia-noite, eu vou falar assim, hoje eu não fiz a minha devocional. Determinação. Precisamos estar determinados a fazer algo para a obra do Senhor. Precisamos ser determinados a fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Será que o seu vizinho, o seu amigo, se ele dependesse da sua determinação para ouvir falar de Jesus, ele ouviria falar de Jesus ou ele iria morrer sem alcançar a linha final? Sem alcançar o prêmio da eternidade? Se dependesse da minha determinação e da sua determinação, a Zona Sul seria alcançada? Irmãos, precisamos pensar nisso, precisamos refletir nisso. A nossa determinação em viver o Evangelho precisa ser como a determinação de Paulo. Alguém que estava preso, mas ele não olha para as circunstâncias, ele pensa, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as coisas que estão adiante. Pastor Josué, ele sempre fala, olhei para o futuro, gostei do que vi, eu estou indo para lá. Isso é determinação. É quando nós conseguimos enxergar que Deus tem algo tremendo para mim e para você na eternidade. E para que nós possamos alcançar, nós precisamos estar determinados a não abrir mão do Senhor. O que pode te separar do Senhor? Será a espada? Será a perseguição? Será o frio? Será o desemprego? Será o irmão que pisou no teu pé aqui na igreja? O que pode te separar?
O que pode te paralisar? O que pode impedir que você seja alguém determinado em buscar e avançar no reino de Deus? Paulo vai dizer que nada poderia separá-lo do amor de Cristo. Nada. Irmãos, continuando e para finalizar, último tópico. Primeiro nós falamos aqui que para prosseguirmos em direção ao alvo, não podemos nos acomodar com as nossas conquistas já realizadas. Precisamos deixar um passado para trás e avançar com determinação. E por último, eu queria que você pensasse comigo, que para prosseguirmos em direção ao alvo, precisamos valorizar o prêmio. Precisamos valorizar o prêmio. Se você não sabe qual é o prêmio, você não vai prosseguir, você não vai avançar. Se você não sabe qual é o prêmio que te espera, você vai largar no meio do caminho. Se você não valoriza o prêmio que você tem no final dessa corrida da vida, eu sinto muito em te dizer, mas você vai morrer na praia. Você não vai cruzar a linha final. Você não vai ser recebido por Ele e vai dizer assim, entre, receba aqui a sua coroa, uma coroa de glória que não se corrompe, que não é destruída. Irmãos, precisamos valorizar. Olha o que Paulo vai falar no versículo 7, versículo 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Quando nós nos encontramos com Jesus, as coisas mudam de valor. Nós passamos a olhar a nossa vida com uma outra ótica. Passamos a dar valor àquilo que é eterno e não àquilo que é desse mundo. O seu dinheiro vai ficar, a sua esposa vai ficar, o seu filho, a sua roupa, o seu carro, a sua casa. Tudo que você tem vai ficar. Mas nós vamos para a eternidade. A sua família, se não tiver Jesus, fica. O seu filho, se não tiver Jesus, fica. Salvação individual. É o valor que eu dou para aquilo que Ele fez. É quando a gente olha para Jesus e fala assim, não tem preço. Nada do que eu fizer vai valer. Nada do que eu fizer vai pagar. Nada do que eu fizer aqui vai superar aquilo que Ele fez por mim. Não chega nem aos pés. Quando a gente consegue entender isso, quando a gente consegue olhar para esse Jesus que me amou e que te amou, que deu a sua própria vida para morrer por mim e por você, nós conseguimos enxergar que a vida é muito mais do que isso que nós vivemos aqui. O pastor Freitas falou hoje de manhã que nós andamos na vida com um atestado de óbito no bolso, porque a qualquer momento nós iremos. A gente anda com um atestado de óbito no bolso. A vida é assim, passa muito rápido. E o que nós temos feito? Vai ficar ou você vai levar para a eternidade? O que você tem valorizado? O que eu e você temos valorizado? Onde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. É assim que diz a palavra do Senhor. Paulo, ele vai considerar tudo que ele tinha como esterco. E quando ele fala de considerar como esterco, eu fui estudar o que significava isso. O esterco, ele era usado como combustível para você queimar e você assar o pão. Olha que interessante. Você considerar as coisas da sua vida como esterco não significa você dizer que elas não têm valor, mas elas precisam servir como combustível para você avançar. Você precisa olhar para as coisas da sua vida e falar assim, isso aqui está muito ruim, precisa ser mudado. Então eu vou queimar isso aqui
Isso vai servir de combustível para eu poder avançar em direção ao prêmio que Deus tem para mim e para você.